Muito boa tarde para você que acompanha as nossas lives aqui do Relíquia Sonora. Hoje, pela primeira vez, nós estamos fazendo uma live no dia de domingo. Boa tarde, Ricardo. Tá me ouvindo bem aí? Tá chegando bem o áudio aí? Então é nossa primeira live nas tardes de domingo, né? Normalmente nós fazemos as lives às sextas-feiras, a partir das 19 horas, mas hoje a gente começa uma sessão também de lives no domingo a partir das 17 horas, igual agora estamos começando, né? O nosso papo de hoje é sobre o rock nacional na década de 80. E a gente convidou, com muito prazer em convidar, o amigo Fábio Monteiro, jornalista, e um cara assim super inteirado dos assuntos rock nacional nos 80. Então eu fiz questão de convidá-lo, né? E obrigado a todos que estão chegando aí, o Ricardo Caselato, Lucas Germano, Geraldo Bento, meu primo, o Jeff Kitagawa, a Rinara, obrigado Rinara por ter vindo também. Estou aguardando o nosso convidado entrar aqui para a gente chamá-lo, né? E começar esse bate-papo. Ah, ele entrou agora. Então eu não vou perder tempo e já vou convidá-lo para a gente iniciar aqui esse papo. O rock Brasil dos anos 80. Está aí, o Fábio já está conosco. Fábio, muito obrigado por ter aceitado de pronto o convite, né, do Relíquia Sonora, para a gente falar de um assunto que eu sei que você ama falar, sabe falar muito bem, né, e é o rock nacional, rock Brasil da década de 80. Fábio, boa tarde para você. Boa tarde, vamos aí, bater papo. Vamos aí bater papo, né? Então, Fábio, o nosso papo é o rock Brasil da década de 80, né? Um período onde muitos personagens, muitas bandas, através das suas músicas, extravasavam toda a irreverência daquela geração, né? E aqueles desejos reprimidos eram postos ali naquelas canções, nas letras, e daí veio toda uma geração que marcou uma época, né, Fábio? Eu acho que o rock dos anos 80 ele apareceu mesmo como a juventude na época estava precisando explodir, né? Se expressar melhor. Vinha todo aquele período da ditadura militar, que foi até 85. Acho que estava faltando um instrumento para os jovens da época poderem atirar contra o sistema, né? E o sistema aí era tudo que tinha. Governo, polícia, igreja, família, escola. E já tinha, nos anos 70, já tinha alguma coisa, né? Tinha Rita Lee, Mutantes. Não dá para falar do rock dos anos 80 sem Verdade. citar essa turma. Rita A Lee, turma Mutantes, lá de trás, né? Dos anos Isso. 70 e tudo. Raul Seixas, até o pessoal da Tropicália, da Jovem Guarda e do Clube da Esquina, esse povo todo influenciou a galera que foi aparecendo nos anos 80, e alguns ficaram por lá, outros sobreviveram um pouco mais e foram caminhando. Acho que o primeiro disco que marcou mesmo foi o da Blitz, que apareceu ali, que realmente chamou a atenção das gravadoras pro Rock Brasil. E a partir daí, cara, a época foi bem o que a gente vê hoje com sertanejo, né? Só passava Rock Brasil na época. Era
O que a gente reclama hoje, eu acho que muita gente reclamava na época. Uhum. E isso realmente é um problema. O jabá das gravadoras não deixava passar outra coisa. Então Sim. todo dia era uma bandinha nova, uma bandinha ruim pra caramba, alguma boa que aparecia. E foi crescendo, foi tomando corpo e é o que a gente vê hoje, né? Sim. Ô Fábio, quando você falou aí, né, você tocou nessa questão das bandas anteriores, né, lá na década de 70, né, eu ia até fazer esse questionamento com você, né, um pouco antes desse movimento, né, já existia um rock no país, né, e que rock era esse, né? Essa era a Ah, pergunta que eu ia te fazer. cara, eu notei um negócio aqui. Peraí, rapidinho. Tudo bem, beleza, vai lá. Rock no Brasil, cara, existe desde 55, Isso, que teve a Nora Ney, que não tem nada a ver Nora com Ney. rock, ela fez uma versão de Rock Around the Clock, me parece. E depois a primeira gravação de rock mesmo foi, acho que em 57. Foi o Eduardo Araújo, no caso? Não, 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 né? foi Calbi Peixoto. Olha só. Calbi Peixoto. Eu só não tô achando aqui aonde, cara, que tá. Mas foi Calbi Peixoto. A primeira gravação de rock foi Calbi Peixoto. E os primeiros roqueiros que apareceram no Brasil mesmo foram o Tony e a Celi Campelo. Sim, sim. E depois aí passou um pouco foi surgindo a Jovem Guarda. Uhum. Era muito um reflexo da bitomania, né? Uhum. Era Sim. tinha muitas bandas faziam versões de música Das dos Beatles músicas. dos Aham. Beatles e das outras bandas que tinham na época. E Sim. virou aquele estouro. Teve o que ajudou também a popularizar a Jovem Guarda foi que na época a Record transmitia futebol aos domingos e os clubes proibiram dessa transmissão. E eles tinham que arrumar alguma coisa para passar. Aí Uhum. arrumaram, vamos colocar um programa de música, Jovem Guarda. Certo. Aí popularizou também, virou um sucesso, estilo bitomania mesmo, só que no Brasil. Uhum. Daí surgiram os roqueiros da época, né? Que era Eduardo Isso. Araújo, Erasmo Essa. Carlos, Roberto Carlos. Tem até um filme Uhum. legal da vida do Erasmo, Minha Fama de Mal. Ah, eu Bem tô legal. afim de assistir esse filme. Quem conseguir baixar para ver aí, é bem Uhum. legalzinho esse filme. Sim. E, ela seguiu até, acho que até os anos 70 me parece. Aham. Aí isso aí, eu não sei, não guardo datas assim. Ok. Aí Essa, depois veio essa linha, Mutantes. essa linha evolutiva, né, do rock, assim, que você começou a traçar aí lá com a Nora Ney, chegando Uhum. aí, né? E aí, Fábio, assim, você acha que o rock nacional 80 ele pode ser pode ter, aliás, representado assim uma quebra nessa linha evolutiva da MPB? Não, não, acho que foi um, um movimento, não sei se dá para chamar de movimento, mas foi acho que é parte disso, é parte do que aconteceu na música, o que vem acontecendo até hoje. Depois do rock veio o que? Acho que veio o axé, depois veio o pagode, Sim. sertanejo, e vai passando. Acho que é a coisa meio cíclica, né? Vai tendo Uhum. ciclos de
gosto pessoal, até de hoje, o que acontece, já acontecia, mas o que acontece muito com isso é uma certa ditadura cultural que se impõe. Aconteceu isso muito na época, igual eu falei, o jabá tomava conta, as gravadoras pagavam para determinado artista, determinada banda tocar até cansar. Muita gente em quem as gravadoras não apostavam se perdeu pelo tempo, muitos discos bons ficaram perdidos pelo tempo também. E o que acontece hoje? O que acontece hoje, os empresários, os gravadores vão colocando dinheiro, acaba de lançar com 1 minuto, tá com milhões de visualizações, e isso nem sempre reflete o gosto das pessoas. Popular, né? É o gosto popular, exatamente. Sim, sim. Então, Fábio, e aí, né, já a gente entrando novamente nos anos 80, aí vieram excelentes ferramentas como, por exemplo, o Circo Voador, né, a Rádio Fluminense, né, FM, e um dos que eu acho que foi o mais importante, o Rock in Rio, né? Assim, sobre esse tripé aí, o que você gostaria de falar? Cara, tem alguns documentários, alguns livros que contam um pouco disso. Algumas casas de shows em São Paulo, no Rio, rádios que foram ajudando a disseminar o estilo e tal. Isso foi muito importante. Em São Paulo, a Lira Paulistana, que surgiu lá com nomes Itamar Assunção, Arrego Barnabé, acho que o Titãs começou a engatinhar ali, depois teve a casa do Nelson Motta, acho que é Noites Tropicais que chamava, tem até o livro dele que chama Noites Tropicais, eu não li ainda, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito uma hora dessa. E o Circo Voador surgiu depois, acabou, voltou de novo agora sim, né? Alguns anos atrás. De anos para cá e tudo. E a Fluminense, né, a Maldita, que eles chamavam Maldita FM, ela serviu muito, porque na época tinha muito disso. O povo gravava shows, levava um gravadorzinho pro show e gravava, muita gente, acontecia muito disso e a rádio mandava ver. O RPM colocou London London no Rádio Pirata ao vivo por causa disso, porque alguém pirateou um show, não sei como, né? Alguém pirateou um show e começou a estourar essa versão do RPM lá no Sul. Aí eles resolveram fazer o disco ao vivo, o Rádio Pirata, socaram London London lá e quem viveu a época sabe o tanto que foi. O estrondo que foi, exatamente. O RPM na época era Beatles. Beatles no Brasil. Era uma loucura. Tinha os shows sempre lotados. Tem no box do RPM tem um DVD com um Globo Repórter. Ah, sim. O Globo Repórter ficou muito conhecido, né? Foi gravado o Pedro Bial. O Pedro Bial, que era o repórter na época, e acompanhou o show do RPM aqui em Patinga. Então tem isso lá nesse DVD, muito legal, muito bom, muito legal como história, né? Também da época, né? Do rock nacional. Sim, sim. Né? E esse movimento ele abriu oportunidade para outras vertentes. Surgiram excelentes revistas também, né, Fábio? Assim... Na verdade, assim, a revista que eu lembro da época mesmo, que é a mais importante, era a Bis. A Bis apareceu em 85. Eu até criei
um perfil no Instagram, Memorial Bis, que eles lançaram uma série de 7 CD-ROMs com 192 revistas e tal. Aí eu coloco lá algumas coisas que eu Muito acho bacana, interessante, que eu acompanhado, vejo. Porque as pessoas gostam de rever, gostam de reler. E relendo, eu vou relendo alguma coisa para postar. Eu vejo que assim, a Bis meio que era um pouco. Às vezes eu sinto que ela sabotava um pouco o rock brasileiro. As bandas, até as bandas que eram queridinhas da crítica na época, às vezes eles davam eles pegavam pesado um pouco. Falando de outras bandas que não foram sucesso retumbante na época mesmo, as críticas eram pesadas em cima deles. O que eles valorizavam muito era banda de crítico. Que Essas algumas queridinhas boas. essas queridinhas que você mencionou, assim, você poderia falar pelo menos uma ou duas, assim, que você acha? Paralamas, Barão, Titãs, até eles sofriam na mão do povo. Mas é essa das conhecidas, né? Porque Sim, sim. tem as outras que eram menos conhecidas, que são menos conhecidas até hoje, mas que o pessoal pegava pesado de vez em quando também. Aí tinha lá Mercenárias, o próprio Rato de Porão, enfim. É bom sempre a gente dar uma lida para entender o contexto de como era na época. E a revista era importante, porque ela formava opinião. Correto. E assim, Fábio, eu até li algumas matérias, né, entrevistas, né, opiniões muitas delas, algumas delas diziam sobre a questão do Rock in Rio. Você falou do Rock in Rio. Aham, Acho que o rock no Brasil, ele começou realmente, em 82, a Blitz apareceu com o disco, aquele disco foi um sucesso, né? Todo mundo hoje ainda conhece Você Não Soube Me Amar, Dois Passos Paraíso, tudo Biquíni de sucesso da bolinha Blitz. amarelinho, né, que era Tem uma regravação. muita coisa que a Blitz fez ao longo do tempo, nos anos 80, todo mundo conhece até hoje. Mas o rock, acho que ele se popularizou no Brasil mesmo, foi a partir de 85, com o Rock in Rio. Com o Rock in Rio. Mesmo com os artistas brasileiros sendo, como sempre são, eu acredito que até hoje ainda deve ser colocados um pouco de lado, aquilo serviu porque incentivou muita gente na época. Eu tinha 12 para 13 anos, sei lá, trem assim, foi em janeiro, né? Eu tinha 12, eu acho. E eu via, brincando na rua, todo mundo parava à noite para ver no jornal matérias do Rock in Rio. Sobre o Rock in Rio. Então, bandas, Iron Maiden, Queen, White Snake, aquela galera toda, que todo mundo, algumas já tinham tocado no Brasil antes, o Brasil já tinha acontecido show do Kiss, o Queen mesmo, Scorpions, o Queen mesmo já tinha tocado no Brasil antes do Rock in Rio e tal. Então, assim, a divulgação que o Rock in Rio trouxe, ela deu pro rock brasileiro um gás muito grande, porque muita gente veio aqui e falava, vou fazer também. Não dá para falar, eu vou só fazendo um parênteses, eu acredito que não dá para falar de rock brasileiro só falando dessa parte de pop rock, né? Tem a galera do punk e a galera do heavy metal também, eles são rock brasileiro. Exato. E
começou a ganhar força ali, nos anos 80. Tem um documentário que chama Ruídos das Minas, tá no YouTube, de graça, para quem quiser ver. Ele conta a história do rock, do heavy metal em Belo Horizonte. É muito massa, é muito interessante. As histórias, as bandas mineiras, que Belo Horizonte era o celeiro do heavy metal na época. Tanto que a maior banda de heavy metal do Brasil e uma das maiores do mundo saiu de lá, que é o Sepultura. Sim. Então tinha bandas lá, Sarcófago, Mutilator, Kamikaze, Overdose. Essas bandas surgiram lá, assim, cada esquina tinha uma. Meu médico aqui, em Valadares, hoje, era de lá e falava, eu tocava bateria numa bandinha lá e na época a gente Olha só. tava empolgado e tudo. Então o Rock in Rio, ele serviu para isso. A galera, nesse documentário fala que a galera via o Rock in Rio, ficava doida, pirada e queria formar banda, montar banda sem saber tocar até. Ia aprendendo na moral, né? E realmente Mas assim, nessa levada aí, você acha assim, Fábio, que o Rock in Rio fez com que as bandas ficassem mais profissionais, né? Assim, a ponto assim, até o rock então, ele poderia ser considerado só um underground, assim, até então? Não, acho que não. Eu acredito que não. Eu não dá para eu falar aqui. Eu vou vou dar um chute, mas eu acredito que não, porque o Rock in Rio não representou nós não tivemos representantes como é? Apaga. Eu acho que o rock brasileiro, ele não foi totalmente representado ali. Ele não tinha bandas na época que estavam no auge o Rich, o Traje a Rigor, Legião Urbana. Sim. Legião Urbana não, Legião Urbana ainda estava começando. Mas Talvez o RPM tinha mesmo? banda. Não, RPM. Talvez sim. Não, mas eu acho que não. O Rádio Pirata é de que ano? Acho que é 86. Eu vou É ver aqui. 86, eu acho, que é o Rádio Pirata. Então, eu acho que ainda não. A RPM ainda estava. Eu vou sondar aqui rapidinho. O RPM acho que ainda estava começando a formatar o seu sucesso e tal. Quer ver? O primeiro do RPM o primeiro é de 84. É 84, Não né? fala. Revoluções por minuto. Não fala a data certa, não. O outro é de 86, o Rádio Pirata, Isso. que foi o estrondo, né? Mas eu acho que a RPM ainda não estava com moral para chegar no Rock in Rio, porque o Rock in Rio foi em janeiro, né? Então, acho que eram as bandas que começaram ali antes, né? Começaram em 82, né? Kid Abelha, o Paralamas de Sucesso, que foi o destaque do Brasil na época. Se falou do Paralamas na época por causa tem até o DVD do Paralamas no Rock in Rio, que eles acharam uns vídeos lá, conseguiram recuperar uns vídeos até muito ruins, algumas músicas muito ruins, mas conseguiram. Mas a gente consegue ver hoje também shows. O Barão lançou o DVD daquele Rock in Rio, Barão. né? Só que aquele DVD tem um show só. Eu tenho uma pirataria que eu tenho os dois shows naquele Rock in Rio, eu tenho ele pirateado aqui. Inclusive, Mas é possível. Esse álbum aqui é de um desses shows, não é isso, Fábio? Esse álbum aí é o que lançou, só que esse álbum aí me parece que ele foi... esse aí, ele foi lançado meio que... acho que é a parte da banda. A banda acho que nem fazia parte da Som Livre mais, então foi a Som Livre que lançou. Okay. Um tempo depois eles fizeram outro lançamento e saiu. A capa cinza. Não tá a minha mão aqui agora. A capa cinza e que eles lançaram o DVD
E tem nesse DVD tem um documentário também do Rock in Rio, um pequeno documentário do Rock in Rio. Eu acho que também encontra ele no YouTube. Eu acho não, Sim. encontra ele no YouTube, com certeza. Mas é possível ver show de outras bandas pirateados, de outras bandas no Rock in Rio pirateados, tem do Kid de Abelha, do Erasmo e outros também lá. E naquela época já havia, né, a galera do metal já meio que hostilizava o povo do pop rock, né? Porque Sim. sofreram muito. O Herbert Viana até fala no meio de uma música, antes de começar uma música lá, ele fala que ninguém precisa ir para lá para vaiar ninguém, vai lá para curtir sua banda. Não quer curtir aquela ali, dá as costas e volta depois. Então tinha Aham. muito disso, o que estourou bem em 91, no Rock in Rio 2, 91, Dois. quando nós expulsamos o Lobão do palco, né? Eu tava lá, Você foi nesse expulsando o Lobão. show? Eu tava Então, nos 2 dias de metal desse show. sim. Olha, eu gostei muito quando você lembrou, né, abriu a janela para a questão das bandas em Minas, né? Como do heavy metal, né? E a gente começou falando que muito centralmente, muito centralizado no Rio, né? No Rio de Janeiro, Mas isso aí né? também, eu acho que é reflexo também Porém, da mídia. A mídia, ela foca só ali, naquele... Tem um documentário não é um documentário, é uma série de vídeos que o Luiz Felipe Carneiro, jornalista Luiz Felipe Carneiro, sim, eu ele tem acompanhei esse documentário. Eu acho um que são canal 15 vídeos ao todo, né? 18. 18, Ontem saiu o 18. último. Ah, ok. Luiz Felipe Carneiro, ele tem um canal Alta Fidelidade no YouTube, é Sensacional o muito bom. canal. E ele, Maravilhoso. ele dá um panorama muito legal do rock brasileiro dos anos 80. Ele começa falando antes do que foi o pré, até o último que foi ontem dele sugerir uma discoteca básica, que eu acho complicadíssimo uma discoteca básica do rock brasileiro, porque é muita coisa, é muita coisa. E Exato. mesmo você pegando um disco de cada banda, mesmo você separando os estilos e tudo, é muita coisa. Não dá pra... Tem coisa que às vezes não aparece hoje, tem bandas que não são nem conhecidas hoje, mas para o que é feito hoje, eles foram pioneiros, eles foram importantes para o que muita gente faz hoje, são influência naquilo que muita gente faz hoje, né? Que abriu o caminho. E, cara, Minas Gerais, não, o rock na época, você tinha banda em tudo quanto é lugar. Ele até fala Sim. isso num dos programas. No Nordeste, no Centro-Oeste, tinha banda em tudo quanto é Sim. lugar. Só Lá no que sul, né? no Sul, então, hoje não, acho que um dos lugares preferidos de bandas para mim é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul Sim. apareceu o Cascaveletes, apareceu o TNT, TNT. Replicantes, Sim. Defala, E as mais conhecidas lá, Engenheiros e Nenhum de Nós aqui. Engenheiros, Nenhum de Nós, Garotos da Rua. Garotos. Tem muita coisa que veio do Sul que, cara, se fosse do eixo, é igual futebol. Valoriza o que é do eixo. Não esquece muito o que acontece por fora. Ok. Na Bis você vê isso, cara. Eu estava procurando sobre o Virnalize. Virnalize é uma banda de Belo Horizonte. Os Sim, me lembro. cruzeirenses conhecem, talvez não vão saber, não vão ligar o nome, mas Gravou o hino do Cruzeiro, né? gravou o hino do Naquele Cruzeiro CD da naquele CD Placar. da Placar. Foi a melhor gravação Sim, do me hino do Cruzeiro lembro. que tem até hoje. Melhor do Me que Samuel lembro Rosa e bem. tudo. Aham. E o Virnalize, cara, a Bis colocava uns cantinhos de Umas, página lá sobre o Virnalize. umas notinhas bem, Umas bem. notinhas lá. Tem bandas lá. A banda antes do Patufu, Sexo Explícito, que o John fazia parte do Sexo Explícito.
né? Tinha o último número que o Bob Faria tocou no último número. O jornalista Bob Faria? Olha só, essa aí Globo. eu não sabia. Ele tocou, acho que no segundo disco do último número. E tem várias outras bandas aí. Em Minas, fora, né? Na Bahia. Bahia tem banda pra caramba. Bahia, o Raul Seixas de lá, né? Aí surgiu de lá, tem o Camisa de Vênus, que teve uma... Boa repercussão, ele esteve no primeiro time na época, né, nos anos 80, mas depois veio Pitty, veio Cascadura já não existe também, mas é uma banda que eu ouço direto aqui, Dead Billys, que é uma banda de rockabilly, é muita banda pelo Brasil, e que fica... A Bis, ela era praticamente aquilo que a gente tinha para acessar o mundo musical que tinha. Então, eu quero saber, vou lá na Bis. Não tinha internet. Às vezes a gente via alguma coisa ali, determinada banda. Eu tenho banda que eu vejo lá até hoje que eu não conheço o som. Hoje, dando uma fuçada aqui, eu descobri banda que o Spotify vai colocando. De vez em quando eles vão... Os caras vão colocando no Spotify, e hoje eu descobri banda que eu nunca tinha ouvido, que eu sempre quis ouvir, e tá lá no Spotify hoje. Sim. Né, para conhecer. Você falando isso aí, há poucos dias atrás eu assisti uma live no canal lá do Aquiles Priest, que eles fizeram uma live com os bateristas do Kid Abelha, né? E eu não sabia, eu não conhecia uma banda que o Cadu tinha formado junto com o Dé. Telefone Gol? O Telefone Gol, eu não conhecia. Não, o Telefone Gol tem até uma gravação. Eles tiveram no Programa Livre. Não sei se era no Programa Livre ou no outro que tinha antes. Matéria-prima. Acho que Matéria-prima ou Programa Livre, que eles tiveram lá. Foi esse que eu vi. E tem também um show deles que aparece, é o Serginho Serra, o Sérgio Serra, o Dé, o Nani Dias, e eu acho que o Cadu na batera. E o Cadu na batera, Isso. Eu não conhecia, e era fantástica aquela banda, assim, o pouco que eu conhecia do som deles, muito legal. Logo depois que o Dé saiu do Barão, eles montaram essa banda. Eles apresentaram música própria nesse programa que eles foram. Mas tem no CD Viva Cazuza, o Telefone Gol toca rock em geral, do Barão, do primeiro disco do Barão. Então, era muito bom, era muito massa. Mas o baterista do Kid Abelha também, o Cláudio Infante, que toca com a Taren, direto aqui em Valadares, ele foi do Kid Abelha. Toca demais, o povo toca demais. E assim, Fábio, nós tocamos aqui nesse assunto, né, daquele tripé lá, né, que a gente citou, que foi a Rádio Fluminense, o Rock in Rio, a casa lá, o Circulador, né? Falamos da mídia impressa, no caso você citou bem a Bis, né? E também aqueles programas de auditório, né, o Fábio, que ajudaram muito a divulgar. Na época, é o que eu falei, as gravadoras investiam. Então, para tocar em determinado lugar, hoje o tal do Di Ferreiro, que não canta nada, não tem talento nenhum, tá em todos os programas. Por quê? Porque ele tem talento? Não. Tá ali porque tem alguém colocando dinheiro para entrar lá. Ali. Né? Mas antes tinha os programas, tinha programas específicos do rock nacional. Tinha um misto quente. Oh, meu Deus, invadiu a live aqui. Alguém invadiu a live aqui. Oh, meu Deus. Dá tchau, amendoim. Dá tchau, amendoim. Peraí, deixa eu tirar ela aqui, porque ela não me dá sossego. Peraí. Tranquilo. Participação especial do amendoim aqui na nossa live. Valendo. Tive que tirar porque ela não me dá sossego aqui. Sim.
Você falava dos programas de TV, né? Aí Ah, sim. a gente consegue, a Tinha gente consegue lembrar. Aí você lembrou logo do Misto Quente, que foi o o primeiro que misto você quente, citou. que seria massa se fizessem um DVD Verdade. com ele. Se bem que hoje não estão lançando DVD, né? Mas a Globoplay, eu acho que a Misto Quente, se eu não me engano, era da Sim, Globo. sim, sim. Podia colocar na Globoplay. Seria uma ótima. Verdade. Sim, O, verdade. é, Aquele programa que a Rita Lee fez também, qual era o nome? Agora me fugiu completamente. Era um programa de clipes, se eu não me engano. Era Clipe que chamava? Ah, tinha um clipe, passava. Eu lembro que tinha um clipe, tinha a trilha do The Cure, tocava In Between Sim, Days. sim, sim. Tinha muita coisa que passava na época. Tinha, Fausto até Silva, antes, Perdidos na Noite, Perdidos na Noite, A Fábrica do Som. a Tudo isso, fábrica, tudo isso a gente encontra vídeos no no YouTube, né? YouTube. Mas depois veio os programas do Serginho Grosman, que antigamente passava rock, hoje ele ignora rock. Pior que é. Depois apareceu, acho que já foi nos anos 90, o TV da Tribo, né? Mais depois, lá para os anos 2000, eu acredito, teve o Musicals do Gastão, era na TV Cultura. Então sempre teve, deram espaço, sempre deram espaço para o rock. Sim. Hoje em dia é muito difícil. O máximo que a gente vê de rock na TV é Jota Quest, que Aham. não chega a ser rock, Sim. né? Bem Skank, pop, alguma né? coisa. Tem, se você procurar, cara, tem. Ontem o guitarrista do Detrito Federal, que é uma banda punk de Brasília, ele postou um vídeo deles do Detrito Federal na Xuxa. Só que foi a fase pop do Detrito Federal. Ah, Mas tem, se você olhar, você tem Ratos de Porão, eu não sei se na Xuxa ou no programa da Angélica. Tem o Cascaveletes cantando no programa, acho que é da Xuxa, não sei se da Xuxa ou da Angélica, uma sim. música que chama... Programas infantis recebendo bandas assim. Eu até na conversa aqui com o Marcelo Raena, Não só recebendo bandas assim, mas recebendo o Ratos de Porão num programa infantil, é um som pesadíssimo. A música que o aham, Cascaveletes estava cantando, se eu não me engano, eu vou confirmar aqui, porque é hoje em hilário, chega a dia, ser hilário. hoje em dia é completamente impossível. Seria completamente impossível. O Cascaveletes cantando a música Eu Quis Te Comer, no programa da Angélica, né? E o vocalista do Cascaveletes era loucaço, o Flávio Basso, que Aham. ele morreu, ele montou o Júpiter Maçã. Ele era do Ah, sim. TNT, saiu, montou o Cascaveletes, E logo depois depois. Júpiter Maçã, e aí ele morreu. Não sei nem as circunstâncias, mas acho que ele caiu, tomou uma queda no banheiro e tudo, Sim. e tal. Então tinha espaço e muito espaço. Uhum. É verdade. Assim, e também as próprias trilhas de novelas também Ah, levavam para dentro as bandas, né? Eu, até eu tenho hoje, até hoje, sim. isso até hoje as trilhas de novela têm. E tem casos que as bandas lançar, que a música da banda só saía lá. Sim. O Barão tem, se eu não me engano, eu queria ter uma bomba e uma gravação de Você Me Acende que o Barão fez, só saiu no disco de novela. Não sei se saiu o lado B de compacto, Ah, sim. mas não tá na discografia oficial, Pois né? é, E sei que tem disco de novela. eu queria ter uma bomba, tá no Nacional de Agata Comeu, né? A gata comeu isso. E Você Me Acende, eu tenho que lembrar, eu tenho que achar, eu não sei aonde saiu. Você Me Acende é uma versão acho que não sei se é do Erasmo Carlos. Eu já achei isso. É de 83 a música. Tá aqui, pesquisando aqui de 83. Na verdade, Sim. ela é uma versão de uma música em inglês. Acho que a original foi o Barão, que foi o Erasmo Carlos, eu acho, que fez.
Ela é de 83. Saiu num disco de novela, não sei em qual. Sim. Ô Fábio, e aí a gente lembra também das trilhas dos filmes, né? Os filmes nacionais também Ah, sim. tem bastante. E eu tenho três aqui que eu gostaria de mostrar a você e o pessoal que está acompanhando, né? Primeiro é esse aqui, ó, Menino do Rio. do filme Menino do Rio, né? E aqui tem composição aqui do Lulu Santos com o Nelson Mota, né? Tem aqui também o Rock Estrela, Uhum. né? E aqui vem uma galera grande, aqui vem Tóquio, Metrô, RPM, Léo Jaime, Dr. Silvano e Companhia, Omar e os Cianos Vírus. Uhum. Essa aqui eu não conhecia, né? E esse aqui é um dos mais conhecidos, né? Beth de Que Valadares. é a Beth Valadarense que balança, né? Uhum. E aqui tem bandas aqui igual Azul 29, Sim. Metralha Tcheca, Brilho, Titãs, Lobão, Celso O Blues Azul Boy, 29, o Azul 29 Barão, tem no. O Azul 29 tem, eu achei no Spotify. O Brilho é a banda uhum. do Claudio Claudio Zoli, Zoli né? com o Arnaldo Brandão, Arnaldo Brandão. né? Mas era comum ter. Uhum. Ah, a gente tava falando da Beth Balança. A Beth, eu sempre falo, a Beth Balança, que é um dos ícones do rock brasileiro dos anos 80, é de Valadares. O Sim, filme, para sim. quem não viu, tá lá, Beth de Valadares. Então ninguém pode negar isso para mim. Mas tem o Circo Voador, tinha muita coletânea de rock. O Circo Voador saiu um disco, eu não achei aqui no Spotify, mas tem em MP3. Uhum. Tem a galera que tocava lá, Celso Blues Boy, tava sempre na coletânea de disco do Sim. Circo Rock, Voador. eu lembro aqui também de cabecinho, Rock Grande do Sul, né? Rock Grande do Sul, que eu tenho, eu tinha o vinil, tenho o CD que o Rock Grande do Sul tem Garotos da Rua, TNT, Replicantes, Defala, TNT, Defala e tem Engenheiros do Havaí, Ney Engenheiros. Lisboa, Isso. Ney Não, Lisboa na também. Lisboa não tem não. Não tem? Só, Não, é só esses porque cinco. não, é Tem porque tem uma especial. composição do Ney Lisboa que o Engenheiros toca, se eu não me engano, uma parceria do Humberto com o Ney, uma coisa Não, mas assim. eu acho que isso aí já foi em disco, mas no disco, no Rio Grande do Sul, são só esses cinco mesmo. Parece Aham, que ia ter mais bandas e tudo, mas não, não, não sei o motivo, não teve. Mas sim. tem um que teve de Minas, bandas de Minas, chama Rock Forte. Quer ver? Não conhecia esse. Esse Rock Forte tem. Inclusive tem o Pouso Alto, que Pouso Alto é o Skank hoje. No Pouso Ah, é Alto tem o mesmo? Samuel Rosa e o Henrique Portugal. Tá lá Aham, nesse Pouso Alto. Tem o Kamikaze, que é uma baita banda de metal, metal não, né? De rock lá de Belo de Belo Horizonte. Horizonte. Uhum. Tem, Ah, sim, bacana. Isso aí é tem os um, é discos um dele aqui. CD? CD do Kamikaze. Eles fizeram um CD com a compilação dos dois que eles lançaram, que lançou um EP e depois lançou um disco completo. E ainda tem mais algumas novas que eles lançariam num outro disco e não saiu. Só não veio uma versão que eles fizeram de Rei Amigo do Terço. Mas tá aqui. Aí o Kamikaze acabou, agora voltou de novo com outro vocalista. Tô esperando. Disseram que vão colocar as coisas no Spotify também. Podia colocar, porque é Sim. muito bom. Tem uma participação aqui, o Let's Talk. É do Lucas Muradas, o Isso. Let's Talk Rock and Roll. Ele fez uma pergunta que vocês conhecem o Scarcels de BH? Ah, conheço. Os Carcels também. Os Carcels faziam as músicas as músicas do Cruzeiro, né? Que a torcida do Cruzeiro tocava, a torcida Eles cantava faziam. no estádio, eles fizeram. Vamos, Cruzeiro. Aham. Eles gravaram as músicas, né? Muito bom esse Carcels. Ô, Fábio, eu gosto sempre de registrar algumas pessoas que participam aqui conosco, né? É, o Emerson Suape, a Noemi Araújo, o Wesley Barbosa, Os Snipes. né? O Snipes, Anne
Penápolis. O Julião, a Renata, a galera que eu conheço aí também. A Georgiana. A Georgiana. A Georgiana. O Júlio Beatles está aqui também. Uhum. Né? A galera Julião participando. Beatles. Julião. Baixista, Desculpa. toca pra caramba. E assim, obrigado, muito obrigado a vocês que estão aqui ouvindo esse papo tão bacana. Né? Ô, Fábio, eu sei que você já falou aqui anteriormente que é praticamente impossível fazer uma discografia básica, né, digamos assim. Mas assim, no seu pessoal, assim, tem aquela banda, aquelas bandas que você tem mais aquele... Ah, o Barão tá logo de cara aí, né? Esse disco eu sou doido pra ter dele, cara. Esse é o primeirão, né? Bacana. Falando nas bandas, aí você falou todas numa só. São edições diferentes do disco, do né? primeiro disco, né? Que esse primeiro disco, os caras falam que até seria a melhor estreia de uma banda. Eu concordo com ele. Aí, cara, é difícil fazer isso. Aí nós temos Kamikaze, acho que representa a galera pesada de BH. Ok. Titãs, que eu acho que é um Cabeça baita de clássico, Cabeça de Dinossauro. Eu coloquei esse aqui, mas eu preferi deixar o outro, mas o meu preferido do o Barão Carnaval. é o Carnaval. Os meus preferidos do Barão é o Carnaval e o Na Calada da Noite. Aí Sim, eu tem essa banda também, que eu acho que ela é do Rio, de metal, Azul Limão. Voltou hoje. Hoje sim, eles voltaram Retornaram. com outro vocalista, muito boa também, a banda que eu ouvia demais na conta e saiu do disco. Esse aqui, pra galera que curte punk, é bom demais da conta hoje. Cólera. Esse disco é foda. A banda era liderada pelo Redson, finado Redson. Ele é um cara que, assim como o João Gordo e o Clemente, ele liderou o movimento punk na época. Esse aqui, que eu acho que o Gueto é um exemplo de que a galera não valoriza muito o que é daqui. Esse disco aqui, ele é de... Ah, cara, sem óculos eu não consigo achar. Ok. É mais fácil olhar aqui. Esse disco aqui, ele é de 87. O Gueto. O Gueto. Do Gueto. O Faith No More chegou no Brasil em 91. Eles o disco deles acho que é de 89 ou 90, o primeiro disco com o Mark Patton, e que vinha Epic, que é uma música que marcou demais o Faith No More. Ficou aquele negócio, nossa, misturando metal com rap e tal. O Gueto fazia isso, cara. O Gueto tinha, a primeira música do Gueto é toda assim. A música chama Gueto, G-U-E-T-O. E joga esse aqui também, que esse aqui não pode ficar de fora. É o da Plebe. Concreto já rachou, da Concreto Plebe. já rachou. E eu acho, e tem também, é importante a galera que quer conhecer, até saber um pouquinho mais de rock brasileiro, tentar não só ouvir os discos, né? Sim. Porque tem as leituras também, que eu acho que são muito foda. Esse aqui foi o primeiro que eu vi o livro de rock do Arthur da Pieve. Isso. Esse aqui, eu acho que ele é o mais conhecido e mais lindo esse livro. E mais completo. Tem esse aqui é edição. Esse aqui é uma das primeiras edições. Não sei se é a primeira. É a primeira edição. Hoje tem outra edição que não sei com a onde capa estão. até diferente. É, diferente. Esse aqui, que é bom pra caramba também. Ok. Quem tem um sonho não dança. E esse aqui, Rock de Brasília.
A Turma da bacana. Colina, o Aham, o Diário da Turma. aham. Ele aí já conta mais especificamente a, a questão lá de Brasília, né? A galera lá de Brasília. Tem Sim, sim. o início da Legião Urbana, Plebe Hood, Capital Inicial. Tem, é muito bom. E Sim, sim. documentários, tem no YouTube tem vários. Tem o Sim, Botinada, que é a origem do punk no Brasil. Tem esse Ruídos das Minas, sim. que é da galera de BH. Tem vários outros. Uhum. É só procurar. Tem um sobre eu não sei se é a Lira Paulistana. Tem um sobre Madame Satã, que é uma casa de show que De tinha show. também Aham. por lá. Ô, Não sei se é Fábio, isso. assim, a gente já está entrando na reta final aqui do nosso bate-papo e eu separei aqui alguns discos que eu vou te mostrar e você fique à vontade para ou descer a lenha ou elogiar. Fica à vontade para fazer conforme o seu jeito de ver e entender cada disco. O primeiro deles que eu quero te mostrar é esse aqui, ó. Massa, Léo Jaime. Léo Jaime era Fala. ele é goiano, ele começou no João Penca e graças a ele o Cazuza entrou no Barão. Porque o Sim. Barão, para quem não sabe, estavam montando a banda e alguém sugeriu o Léo Jaime. Não sei quem foi que sugeriu o Léo Jaime. Aham. Eles foram atrás do Léo Jaime e o Léo Jaime falou: não dá pra mim não, que é muito gritado. Foi lá, apresentou o Cazuza pros caras e deu o que deu. Graças a Deus Sim. ele não foi, apresentou o Cazuza e hoje. Léo Jaime é massa, gosto do Léo. Sim. Então vamos para o segundo disco aqui. Civil é massa. Acho que é uma banda que devia ter tido mais exposição. Né? Tem Sim. as Só tem, Sombras só na gravaram dois Calçada, discos, né? dois discos. Esse é o segundo. Sombras na Calçada é Esse é do o primeiro. segundo. Ah, é o É, primeiro? Sombras na Calçada? Não, só acho que É, Sombras na Calçada é esse aí? é esse aqui. Ah, Até tá. o Então nome é dele isso. aqui, ó. Então é isso. Esse é o segundo, né? Esse disco podiam colocar aí no Spotify, seria legal. É uma bandinha. Aham. Teve pouca exposição, merecia mais um pouquinho. Correto, correto. O próximo é esse disco aqui, dessa banda aqui. Zero. Massa. Zero. Esqueci. Eu achei esse disco. Eles colocaram esse disco no Spotify tem pouco tempo também. Uhum. Que hoje o Spotify para mim é mais prático. Hoje eu compro CD do que eu gosto muito. O último que eu comprei foi o último do Barão. Certo. Mas eu compro, tá? Leio o encarte que eu tal e tudo e deixo guardado. Mas o Spotify para mim é mais prático. E saiu há pouco tempo. Eu estava procurando muito esse do Zero, porque só tinha a obra toda, mas na obra toda, Lembro. não, no Spotify não tem. Agora eu sei que ele canta com Aham. o Paulo Ricardo, né? Mas tem todas as outras. E o que falta do Zero também no Spotify é o eletroacústico. Eu tenho o CD aqui, mas falta. Sim. Tá? Eu vou te mostrar mais um disco aqui, mas antes, só ler aqui uma pergunta do Ah, Julião. peraí. Acho que deveriam fazer um filme com uma história de bandas de rock nacional tipo 60, 70, 80. O que acha? O que Eu você acho que acha? hoje tem bastante filme por aí que eles fazem. Assim, eu acho que um filme só seria não iria mostrar o que é exatamente. Tem hoje o filme do Cazuza, tem um do Renato Russo, acho que Teve só, do né? Tim Maia, né? Teve do Tim Do Tim Maia Maia, também. mas Tim Maia não é exatamente o rock do B-Rock, né? Mais um Sim. soul, MPB. Mas É. eu acho que o que falta que eu tava olhando aqui, igual fui procurar os documentários que tinha, tem outros ali, eu achei rápido aqui. Tem esse Herbert de perto, que é muito bom. Ah, Esse aqui, que é o legal. Botinada, que eu falei. Tem aquele Ah, do sim, Renato sim. Russo. Eu acho que falta alguém fazer um documentário
um documentário massa sobre o que foram esses... Talvez uma parte da década de 60, da década de 70. Tem o do documentário Por que a gente é assim, do Barão, o Bruno tá falando aí. Bruno. Que Valeu, Bruno. Obrigado aí. Tá na Spotify, aproveita. Não, na Spotify, na Netflix. Né? Uhum. Mas de documentários, mas é isso. Tem os documentários muito específicos. Sim. Tem um da Plebe Rude muito bom que passou no Canal Brasil, mas passou uma vez e nunca mais. Poxa, tem do Raul, viu. Né? Tem o do Rock de Brasília, mas eu acho que é um documentário sobre geral, sem focar num único artista, não tem. Podia fazer uma trilogia de 60, 70, 80, né? Faz um do que foi os anos 70. Se bem que acho que tem, da Jovem Guarda deve ter, né? Mas dos anos 70, 80, não tem. Talvez falando dos 70, 80, 90, com 90 ainda teve ainda dá para se dizer que tem umas bandas que são a cara dos anos 90, né? Acho que depois disso eu não vi. Mas seria massa um documentário mesmo aprofundado, ouvindo a galera enquanto esse povo está vivo, né? Porque já tem um monte que morreu aí. Sim. Né? Ezequiel Neves, que era um cara que podia ser ouvido, morreu. Tem um livro do Nelson Mota. Né? Tem um livro do Lobão também, mas eu não comecei a ler ainda não. Guia Politicamente Incorreto do Rock dos anos 80. Acho que é uma coisa Lobão. assim. Sim. Tem. Fábio, só para... Pode terminar. Eu comecei a ler, mas não terminei. Mas ele é uma visão mais do Lobão. Esses dois que eu te falei aqui, o Bruno, esses dois que eu mostrei, o B-Rock e o Dias de Luta, eles são mais completos e mais... uma visão mais imparcial. Fábio, só para encerrar aquela sessão dos discos, aí eu queria te mostrar esse para você fazer esse comentário sobre essa banda, esse disco. Não, 365, eu tenho CD, tenho esse vinil. Na época a gente é o que eu estava falando. A gente lia sobre as bandas e não conhecia muito. Às vezes conhecia um amigo que tinha uma gravaçãozinha e tudo, a gente ia lá atrás. Eu lembro que eu já fui lá para Vila Mariana, é um bairro aqui em Valadares, né? Atrás de um amigo, de um cara que estudava com outro que tinha uma gravação. Eu lembro que nós até compramos. Ele comprou vários discos pela Whoop Bop, uma gravadora, Whoop Bop, uma loja que não sei nem se existe mais em São Paulo. Aí eu comprei esse aí. Muito massa. Hoje, a banda voltou, hoje continua. O baterista virou vocalista. Nossa. Tem esse disco aí, tem um Mingau. Mingau que tá no Traje a Rigor hoje. É esse da ponta aqui, ó. Né? Isso. Tem esse do lado dele aí, eu acho que é o Ari. Eu tenho ele no Facebook. Esse aqui? O vocalista hoje. Esse aí saiu. Esse aqui é Finho, isso. E o baterista, que é o do canto aí, que virou vocalista. Agora. Esse de preto aí, ele é bombeiro no aeroporto, ele trabalha no aeroporto, não sei se é Congonhas, alguma coisa assim. Que loucura. Mas tá ali, ele continua a banda. Agora tá parado, né? Tá todo mundo parado. A pandemia impediu todo mundo de... Ô Fábio, assim, eu achei maravilhoso o papo e a gente tá falando aqui também que o Casa das Máquinas voltou. Mas na verdade o Casa das Máquinas não tinha acabado não. Eu fui no show do Casa das Máquinas em Belo Horizonte. Eu fui no show do Casa das Máquinas em Belo Horizonte com o vocalista que hoje tá no Golpe de Estado. A Renata pedindo pra falar do Sexo Explícito. Eu falei, Renata, você não tava aí. Eu falei do Sexo Explícito. Ô Fábio, nós só temos 20 segundos, cara.
Ah, beleza. Mas Tranquilo. muito obrigado. Eu acho que esse papo a gente pode até pensar numa segunda parte, porque tem conteúdo pra caramba, né? Mas Tranquilo. quero te agradecer demais por esse momento tão bacana. E na próxima live nossa, sexta-feira, sobre o Clube da Esquina, ok? Valeu.